Muito bom dia a todos, bom dia Brasil, bom dia Portugal. Estamos começando o nosso terceiro e último dia da nossa PES Week com o nosso painel de energias renováveis. Meu nome é Luiz Almeida, sou vosso anfitrião para este evento. E antes de começarmos, eu gostava de agradecer novamente ao apoio dos nossos apoiadores, que são a Quebra Tour, o Ana de Coimbra e a Tamires Mourão Fisioterapia. Lembrando que nós daremos prêmios aos que tiveram a maior participação e nós explicaremos ao fim deste evento como podem tornar-se elegíveis para tal. E pedimos também que deixem suas perguntas no chat, que nós leremos depois para os nossos oradores ao final das apresentações. Conforme as outras atividades de antes, teremos cerca de 20 minutos de apresentação de cada orador e depois o restante do tempo será destinado para possíveis perguntas, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar pelo da Aldro Energia. O Diogo é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto, o ISEP, atuando como engenheiro e diretor de vendas da Simples Energia, e hoje é diretor de desenvolvimento de negócios da Aldro Portugal. E a Aldro é uma empresa de energia, uma fornecedora de energia espanhola, de energia e gás, com uma filial em Portugal que oferece soluções para entregar a máxima de fontes de geração renováveis. Diogo, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Muito obrigado por estar com a gente e uma ótima apresentação. Obrigado por partilhar seus conhecimentos conosco. Ok. Bom dia. Obrigado antes de mais pelo convite. Eu vou partilhar então já aqui a minha apresentação que tenho preparada aqui para o evento. Pronto, como disse o Luís, explicou um bocadinho aquilo que é a Aldro Energia e eu vou queria acrescentar mais um pouco. Ou seja, a Aldro hoje é uma comercializadora de energia que efetivamente esteve ligada a uma matriz espanhola e que atualmente é uma das subsidiárias da petrolífera Eni, italiana, no âmbito do seu processo de descarbonização. Digamos, a nossa casa-mãe, que é a Eni, acabou por comprar a Aldro e, entre outras comercializadoras noutros países, no seu processo de descarbonização, que tem como objetivo ter emissões zero até 2050. Pronto. Nesse sentido, deixa-me só... A Aldro está em Portugal desde 2017, sendo que inicialmente começou apenas e só com o fornecimento de energia elétrica a clientes industriais. Atualmente fazemos o fornecimento de energia elétrica e de gás natural a clientes industriais e a clientes de pequenos negócios e domésticos, ou seja, atualmente estamos a fornecer a todos os segmentos da sociedade em termos de comercialização de energia elétrica. E no gás natural, o único tipo de fornecimento ao qual não fornecemos é, no caso de instalações que tenham necessidades de ter uma unidade autónoma de gás. Todos os clientes que estão ligados à rede nacional podem ser fornecidos pela Aldro e teremos todo o interesse em fazê-lo. Atualmente, a Aldro tem mais de 260 mil clientes em Portugal e Espanha, sendo dos quais 8 mil em Portugal. Isto advém do facto desta nossa reorientação do negócio muito recentemente, ou seja, só desde maio é que começamos a fazer venda a clientes domésticos. Ainda estamos em uma fase de prova de todos os nossos sistemas e tudo mais, e o restante, ou seja, onde está o grosso da nossa faturação, aí sim está em clientes industriais. Bom, isto agora, passando um bocadinho àquilo que queria falar convosco e que acho que é importante passar para as pessoas cá para fora, ou seja, que estão fora deste negócio e não estão cá inseridos. Queria-vos falar um bocadinho daquilo que é a dimensão do mercado, e agora esquecendo da parte do gás natural, porque o painel é de energias renováveis e o gás natural não se coaduna com aquilo que é as energias renováveis. Para vocês terem uma ideia, esta é a listagem mais atualizada do número de clientes e quantidade de consumo de energia elétrica que existe em Portugal. Em Portugal existem cerca de 5 milhões e meio de clientes de eletricidade, dos quais
apenas e só cerca de 60, 70 mil clientes são empresas industriais, seja elas indústrias pequenas, indústrias médias, edifícios de grandes serviços ou indústrias grandes. A esmagadora maioria dos clientes são clientes ou de pequenos negócios, que estão ligados à rede de baixa tensão, ou de clientes domésticos, ou seja, normalmente não fazemos uma diferenciação entre um restaurante que esteja ligado em baixa tensão ou um cliente particular que tem o seu apartamento. Para nós é tudo doméstico, está ligado em baixa tensão normal, é um cliente doméstico. Em termos de consumo, aí as coisas e de produção de energia necessária para abastecer esse consumo, digamos, isto muda um bocadinho de figura, porque os clientes industriais representam uma fatia muito grande daquilo que é, ou seja, mais de 50% da energia que é consumida em Portugal. Sendo que os grandes consumidores, que são abastecidos em alta tensão, consomem sensivelmente 9 terawatt-hora de energia por ano. Os industriais que estão ligados em média tensão digamos, consomem cerca de 14 terawatts. Os pequenos negócios, que são os clientes abastecidos em baixa tensão especial, ou seja, que têm potências superiores a 41.4 kVA, é uma fatia pequena, ou seja, são apenas 3 terawatts, e os restantes, ou seja, os clientes de baixa tensão normal, onde se incluem os clientes residenciais, representam cerca de 16 terawatt-hora de energia por ano. E agora, isto é interessante, e eu quis introduzir esta parte para percebermos um bocadinho como é que está feita a produção de energia em Portugal. Em Portugal, desde janeiro até agosto, foram gerados cerca de 31 gigawatt-hora de energia renovável, ou melhor, de energia na totalidade, sendo que 68% foi de energia renovável. É previsível que fechemos o ano com cerca de entre 65% a 70% de produção de energia renovável em todo o país. Okay? O que significa que ainda existe uma fatia bastante grande de geração de energia por via de combustíveis fósseis. Essa geração de energia está subdividida, obviamente, no carvão, no gás natural e na cogeração, e representa sensivelmente entre 30% a 35%, vai dependendo um bocadinho daquilo que é as necessidades de abastecimento em Portugal. E aqui tenho também um gráfico onde se pode ver a evolução da produção de energia em Portugal desde agosto de 2019 a agosto de 2021, ou seja, estes são os dados mais recentes, e vemos que Portugal está a ter um déficit de produção significativo face àquilo que é a média histórica. Isto ainda tem muito a ver com o facto de virmos de uma pandemia. A economia ainda não está a 100%, portanto os clientes ainda estão a consumir de uma forma, digamos, não normal. Sendo que, a juntar a tudo isto, e para explicar, dando isto como base, aquilo que eu quero falar mais à frente, da importância das renováveis no mercado, vemos que a capacidade de produção hídrica está a 1/3 daquilo que era, por exemplo, em março. E não necessariamente por haver seca, porque este ano temos um índice de precipitação bastante acima daquilo que é a média dos últimos anos, portanto, essa não pode ser a razão. É apenas e só uma gestão estratégica das reservas hídricas. Este ano está a ser também um ano de baixa produção eólica, e isso tem uma influência muito grande naquilo que é o preço de energia para os consumidores finais. Ou seja, este é um gráfico que faz a continuação daquilo que é aquilo que eu expliquei há pouco, ou seja, onde tem ao longo dos últimos anos, digamos, a evolução da penetração de cada uma das tecnologias. Vemos que cada vez mais temos renovável, mas ainda temos uma significativa percentagem daquilo que é a produção de energia pela via fóssil. E esta produção de energia sob a forma de combustíveis fósseis tem um problema gravíssimo, que é, digamos, esta questão que vemos aqui isto aqui é o custo das licenças de CO2 tirado ao dia de hoje para um produto que será a produção para 2024, ou seja, todos os clientes, todos os produtores de energia sob a forma fóssil que queiram emitir CO2 em 2021, exatamente, 2024, peço desculpa, em dezembro de 2024 vão ter de pagar CO2 neste momento a 64 euros a tonelada, o que significa um acréscimo de 10 vezes mais daquilo que era há 3 anos atrás. Ou
seja, o mercado de CO2 está absolutamente caro. Estima-se que dentro de um ano ou dois possa chegar aos 150 euros a tonelada, ou seja, o que significa que se pensarmos que em 2017 isto custava 5 euros a tonelada e de repente temos já temos a mais de 50 euros a tonelada e previsivelmente chegará aos 150 nos próximos anos. Isto é assustador para quem tem, digamos, um mix energético como o nosso, ou seja, o ibérico, que está muito dependente daquilo que é a produção por via de gás natural. Isso verifica-se também em outras questões. Neste momento, Portugal, a Europa em geral, mas Portugal e Espanha de uma forma mais particular, apresentam uma crise energética sem precedentes. Essa crise energética está a refletir-se nos preços. Este aqui é um recorte daquilo que é o mercado para compra de gás natural a futuros. E os preços, para terem uma ideia, há cerca de, não sei, pré-pandemia, a média dos últimos anos do preço do megawatt-hora de gás natural seria entre os 15 e os 18 euros o megawatt-hora. Neste momento, no mercado diário, está a ser negociado a 111 euros. Portanto, mais uma agravante naquilo que é a geração de energia sob a forma fóssil, ou seja, temos a matéria-prima absolutamente cara, temos os custos de licenças para poder poluir extremamente caros, e infelizmente temos ainda 35% de necessidades dentro desta tecnologia. Isso faz ter a dimensão catastrófica que vemos a seguir, que é a folha de negociação dos preços no mercado ibérico para a eletricidade. Ou seja, atualmente a energia elétrica está a ser vendida no mercado, podem ver aqui do lado esquerdo, no mercado diário, a 288 euros o megawatt-hora, quando a média dos últimos 10 anos estará nos 47, 50 euros. Isto faz com que seja catastrófico para a nossa economia, uma vez que, digamos, estes custos de energia vão influir, por exemplo, imaginem um cliente de produção industrial que consome o equivalente a 100 mil euros de energia elétrica mensal, vai passar a gastar à volta dos 300 mil euros. 300, 400 mil euros. Isso vai fazer, obviamente, subir os preços de tudo o que nos rodeia, porque tudo necessita de eletricidade para ser produzido hoje em dia, e só há uma forma de resolvermos isto, é com uma aposta em energias renováveis. Esta folha aqui é muito importante porque vocês podem ver o cenário atual, que vos mostrei há bocado, de 35% de produção de energia sob a forma fóssil, e temos preços na ordem dos 250, quase para todos os períodos, euros megawatt-hora, para 2022 a 152, e depois aqui do lado direito tem uma característica bastante interessante que eu queria que vocês reparassem nela. Se formos ver os produtos de fixação de preço para, a partir de 2025 até 2031, está tudo na ordem dos 50 euros ou abaixo. Isto tem uma explicação. Porquê? Porque a partir de finais de 2024, início de 2025, estima-se que a capacidade de produção sob a forma solar e eólica irá multiplicar-se face àquilo que nós temos hoje. Ou seja, para terem uma ideia, a nível solar, estamos a falar de, digamos, só em Portugal já estão licenciados mais de 1 gigawatt-hora de potência. Em Espanha estará bastante mais. Isso vai fazer com que a dependência do carvão, do gás e do petróleo seja bastante menor ou em relação àquilo que necessitamos nos dias de hoje, e atualmente, efetivamente, as tecnologias mais baratas e muito mais baratas que as demais, ao contrário do que muitas vezes se possa pensar, são as renováveis, e são as renováveis intermitentes, nomeadamente. Ou seja, hoje em dia a forma mais barata que temos de produzir eletricidade é através, em Portugal, atenção, em Portugal e Espanha, é uma central solar fotovoltaica. Nem a nuclear consegue acompanhar os preços de produção que digamos, uma instalação de energia renovável sob a forma solar tem aos dias de hoje, porque é verdade que até há muito pouco tempo se estimava que a nuclear seria a fonte mais barata, mas isso era porque não se levava em conta quanto é que custava desmantelar essa nuclear no fim da sua vida útil. Portanto, tendo em conta digamos, uma reformulação do modelo de negócio de produção nuclear, fica ao nível em termos de preço, de uma grande hídrica, que é 3 vezes mais cara
que aquilo que é a capacidade de produção solar hoje em dia em Portugal. E isso faz com que vemos que hoje temos que pagar quase 300 euros por megawatt-hora pela energia elétrica e em 2026 estima-se que iremos voltar aos 50 euros por megawatt-hora, mesmo com as licenças de CO2 ainda mais caras que o que estão agora, provavelmente com o gás natural ainda mais caro que o que está agora, e com o petróleo mais caro que aquilo que está agora, vamos ter energia mais barata que aquela que temos hoje, graças às energias renováveis. Isto para vocês verem um bocadinho aquilo que eu falei há pouco, ou seja, é a média do preço de energia na Península Ibérica, nomeadamente no polo português, ao longo dos últimos anos, ou seja, tivemos, tirando em 2008, que foi ali cerca de 68 euros megawatt-hora, a média está sempre abaixo, o valor está sempre abaixo dos 50 euros por megawatt-hora. Portanto, hoje em dia estamos a pagar 6 vezes mais caro aquilo que é o custo de energia elétrica habitual nos últimos anos. Como devem imaginar, isso vai ter grande influência do ponto de vista económico e no panorama económico europeu e uma influência gigante naquilo que será provavelmente a inflação do custo dos bens que compramos todos os dias, como a nossa comida, os nossos bens de primeira necessidade. Isto aqui é a evolução do preço para verem o quão rápido isto está a acontecer nos últimos meses. Este é o gráfico deste mês, ou seja, para vocês terem uma ideia, houve uma esperança de queda de preço no dia 3 de outubro, que acabou por não se verificar e voltou à retoma da subida. Ou seja, a subida está gravíssima. Há 3 anos atrás, uma subida de 3 euros o megawatt-hora era visto como algo mau, bastante mau. Hoje em dia, de um dia para o outro, por exemplo, do dia 6 para o dia 7, ou seja, de ontem para hoje, a energia subiu mais de 60 euros o megawatt-hora. Ou seja, o que há 2, 3 anos atrás, 2 euros, 3 euros, era uma catástrofe, hoje em dia estamos a falar de 60 euros de diferença de um dia para o outro. Isto faz com que as companhias elétricas, as grandes elétricas e mesmo as grandes petrolíferas exploradoras de gás estejam de uma forma absolutamente urgente e digamos, quase em desespero para fazer investimentos em produção de energia renovável. Isto é aquilo que o nosso grupo tem feito, digamos, nos últimos meses. A Eni adquiriu uma capacidade total de solar e eólica de 1,2 gigawatt-hora em Espanha, isto há cerca de 2 meses. Já tinha feito outros investimentos pelo resto da Europa, ou seja, para a conversão do seu portfólio de produção para a energia renovável. E só para terem uma ideia, nos últimos 6 meses, em Portugal, Espanha e França, a Eni já investiu mais de 4 mil milhões de euros para ou comprar parques já feitos ou comprar projetos já aprovados para se construírem fontes renováveis, sejam elas solares, sejam elas eólicas, um pouco de hídrico também, mas essencialmente solar e eólico. E vemos também que, tendo em conta aquilo que estávamos a ver há pouco, de estarmos a comprar energia a 280 euros a megawatt-hora, vemos qual é o valor que os produtores solares estão disponíveis a vender no mercado. Portugal, em 2020, lança um leilão de licenças para instalações solares de grande escala e o valor mínimo atingido nesse leilão, ou seja, um leilão invertido, ganha a licença quem oferecer menos, foi 11 euros o megawatt-hora. Portanto, estamos a falar 30 vezes mais barato do que aquilo que é a necessidade de preço para operar hoje uma térmica a gás natural ou a carvão. Porque isto depois tem... e porquê que a energia em média está tão cara? Está porque o mercado europeu em geral é um mercado marginalista, ou seja, toda a energia é vendida ao preço necessário para a tecnologia mais cara necessária a entrar em operação necessita para operar, ou seja, imaginemos que o país precisa de hoje, sei lá, 1 terawatt-hora de energia. Houve 9,8 terawatt-hora oferecidos por renováveis a 12 euros o megawatt-hora, mas é necessário ali 0,1 ou 0,2 de térmico
para isto funcionar. Mas o térmico só consegue produzir a 300 euros o megawatt-hora, neste momento. Então isso faz com que toda a gente tenha que comprar a 300 euros o megawatt-hora e todos os produtores tenham que vender a 300 euros o megawatt-hora. E isso faz com que toda a energia seja vendida ao preço da tecnologia mais cara, ou comprada ao preço da tecnologia mais cara, como queiram chamar. Isso faz com que desperte o interesse em investimentos renováveis de uma forma bastante interessante, porque reparem, se há pouco tempo estava gente disponível a fazer um investimento e vender energia a 11 euros o megawatt-hora, estas pessoas que instalaram, entretanto, estes parques, se é que algum já está concluído, estão a vender essa energia a 300 euros o megawatt-hora. Portanto, o payback do investimento, as taxas de rentabilidade são absolutamente incríveis hoje em dia, e faz com que cada vez mais surja interesse de capital para o investimento nesse mercado, pelas rentabilidades e também por uma necessidade premente que a Europa tem de se descarbonizar e também de fazer face à dependência externa daquilo que é a produção de gás natural e a produção de petróleo, essencialmente. Portanto, a Europa tem uma estratégia até 2050 que vai apostar tudo, custa o que custar. A frase é do Mário Draghi, penso whatever it takes, para ser, diria, 100% independente energeticamente, porque a Europa atualmente gasta cerca de 500 trilhões de euros todos os anos em combustíveis fósseis, que vão para fora da Europa, que vão para os produtores do Magreb, para os produtores da América Latina, Rússia, Estados Unidos, ou seja, praticamente para todo o mundo, menos na Europa. E isso faz com que seja uma desvantagem competitiva e que nos deixe dependentes energeticamente do preço que os nossos parceiros de negócio nos digam. E a Europa tem uma estratégia de não só de se descarbonizar, mas ser independente energeticamente. E só há uma forma, ou melhor, há duas, mas uma não é, digamos, a estratégia mais saudável. Há duas formas, investir em nuclear ou investir em renováveis. A estratégia que a Europa está a seguir, e a meu ver bem, é o investimento em renováveis. Vai demorar mais um pouco, vamos sofrer um bocadinho nos próximos 2, 3 anos, mas certamente estaremos muito mais competitivos, com um ambiente muito mais poupado, obviamente, pela questão do CO2, com base nesta estratégia. E, pronto, no fundo, era isto que eu queria falar convosco hoje, para que vocês tenham esta base do porquê da necessidade das renováveis, porquê que as renováveis é um bom negócio, e porquê que hoje temos energia extremamente cara por causa dos combustíveis fósseis. Okay. Muito obrigado, Diogo. Foi muito bom poder ver esses dados, poder ter uma outra noção da realidade e forçar ainda mais a nossa preocupação de que necessitamos ficar, entre aspas, livres de carbono, livres de combustíveis fósseis. Muito obrigado, Diogo. Sim, agora eu vou passar a palavra para a Júlia, da Way2, mas antes vou fazer a leitura da biografia dela rapidamente. Aqui. A Júlia Batista é engenheira de energia pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduanda em gestão do relacionamento do cliente. Atua no setor elétrico brasileiro como Customer Success Manager na Way2, responsável pela carteira de geradores de energia da companhia, lidando principalmente com assuntos voltados a atendimento regulatório e análise de dados. E a Way2 é fornecedora de soluções tecnológicas para medição e gestão de energia elétrica e desenvolve plataformas e serviços personalizados que coletam, monitoram e garantem a qualidade de dados de energia. Júlia, muito bem-vinda ao nosso evento. Fique à vontade. É um prazer poder estar com você aqui, poder ter a sua companhia, teu conhecimento e que possa ser uma conversa muito legal e trazer muitas visões diferentes sobre o mercado de energia brasileiro. Júlia, é com você. Maravilha. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço. O prazer é meu por estar aqui conversando com vocês hoje. Vou compartilhar minha tela, se puderem só me dar um ok se vocês estiverem vendo a apresentação. Estamos a ver, muito obrigado. Perfeito. Muito obrigada aí. Já me apresentaram, né? Então, eu trabalho como Customer Success na Way2.
tratando diretamente e num contato bem próximo com boa parte das geradoras de energia do Brasil, né? Então, eu quis trazer para vocês hoje esse cenário da matriz energética brasileira, como que estamos, né, nessa corrida aí por ampliar a matriz energética com energias renováveis e trazer um pouquinho do papel da Way2 como especialista em medição de energia para o setor. Aqui. Bom, só para estarmos todos na mesma página, né? Quando a gente fala em energias renováveis, é muito importante entender o recurso. Então, só passando aqui rapidinho, acredito que todos aqui já tenham visto isso em algum momento, mas recursos renováveis, os recursos a gente divide entre renováveis e não renováveis, né? Sendo que os renováveis são aqueles que o ser humano consegue utilizar e não ver esse recurso esgotar, né? Consegue utilizar sem que ele esgote. Já os não renováveis não significa que eles nunca se renovarão na face da Terra, mas não há tempo do ser humano utilizar sem que eles se esgotem. Então, como recursos renováveis aí, temos vento, sol, água, biomassa, e nos recursos não renováveis entra aí óleo, carvão, gás natural e os combustíveis nucleares. E o Diogo falou bastante na questão de preço, a gente vai falar aqui também, mas, ao meu ver, né, um dos principais motivos para que a gente insira mais fontes renováveis para a geração de energia no mundo é porque o meio ambiente agradece, né? Eu trouxe esse gráfico aqui de 2016, que indica que 73,2% de responsabilidade em cima de emissão de gases de efeito estufa, gases poluentes aí, é do setor energético. É claro que aqui eu não estou falando só de geração de energia elétrica, né? A gente tem outras formas de utilizar energia, como, por exemplo, térmica, mas que fique claro que uma parte dessa parcela aqui, uma parte dessa culpa é da geração de energia elétrica, e por isso que é muito importante a gente trazer esses assuntos, né? Trazer em pauta energias renováveis. E o mundo já sabe disso, né? Tem percebido isso nos últimos anos, então eu trouxe aqui 2 gráficos numa visão um pouquinho mais global, antes da gente entrar no Brasil, especificamente, onde a gente vê, né, nos últimos 10 anos, uma boa diminuição aí, na utilização de combustíveis fósseis para geração de energia, né? Por exemplo, aqui a gente está olhando para o carvão, e um aumento considerável na utilização aí de fontes renováveis. É importante a gente citar aqui que, se o assunto for emissão de gases de efeito estufa, a gente pode olhar tanto para renováveis como para nuclear também, que, apesar de não ser uma energia renovável, é uma energia não emissora de gases, né? É claro que na cadeia produtiva de qualquer fonte de energia, se a gente for lá desde o começo, né, desde a produção de um aerogerador, da produção de um módulo fotovoltaico até o seu descarte, a gente vai ter algum tipo de poluição e algum tipo de emissão de gás nesse processo. Mas, se for olhar aí num geral, num contexto geral e especificamente no processo de geração, renováveis e energia nuclear nos livram aí dessa emissão de gases de efeito estufa. E aqui nesse outro gráfico a gente consegue ver que essa inserção de renováveis, né, diminuiu um pouco aí a parcela de culpa da geração de energia elétrica na emissão de gases. Mas e como está o Brasil, né? Como que está o Brasil nessa questão de inserir fontes renováveis para a geração de energia elétrica no sistema? Antes da gente falar especificamente sobre a matriz, eu queria trazer para vocês, eu sei que tem gente aqui que não é do Brasil, só para um site que é do ONS. O ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico aqui no Brasil. Ele é quem controla tudo que é físico no nosso sistema. Então, é quem faz o sistema funcionar no final das contas, né? Então, é ele que cuida das nossas linhas de transmissão e é ele que despacha as usinas para atendimento da demanda no Brasil. E eles têm um gráfico bem legal no site deles, para que a gente entenda um pouquinho a dimensão do sistema elétrico brasileiro, né? Então, a gente tem a América do Sul e o Brasil, enorme aqui, um país de dimensões continentais, então a gente já infere que é necessário muita energia, né, para atender a demanda de um país desse tamanho. E, inclusive, nessa primeira imagem aqui, é o nosso sistema interligado nacional, são as nossas linhas de transmissão, que são todas interligadas e de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema. Aí vocês podem
Algumas pessoas podem questionar por que a gente não tem linhas de transmissão aqui no norte do país, e é porque é onde fica a nossa floresta amazônica, né? Então, aqui a gente não conseguiria construir linhas de transmissão sem desmatar uma parte da floresta. Então, nessa parte aqui, a gente tem geração isolada na maioria dos pontos, que não está interligada ao sistema, mas todo o resto do país é muito bem interligado, né? E quando a gente fala em usinas, é um país muito grande, então a gente precisa de muita usina, né, para gerar energia e atender aí o consumo de toda a população. Então, temos diversas fontes de energia, diversas usinas com fontes diferentes. Acredito que todo mundo esteja conseguindo ver bem aí, mas a gente tem bastante hídrica, que é essa cachoeirinha aqui, espalhada por todo o Brasil. Temos algumas mais famosas, né? Perto aqui da fronteira com o Paraguai, a gente tem Itaipu, mas aqui ao norte do Brasil a gente tem Belo Monte, que também é uma hídrica muito grande, mas temos menores, né? Pequenas centrais hidrelétricas, centrais de geração hidrelétricas, que são hídricas um pouco menores aí. Temos as nossas eólicas também, a maior parte concentrada no nordeste do Brasil, que é onde o vento é melhor, mas temos algumas também no sul. Temos fonte nuclear também, um pouquinho menos, e as nossas térmicas aqui, né? Sejam elas a biomassa ou sejam elas a combustível fóssil, carvão, principalmente. Então, agora que a gente conseguiu entender um pouquinho a dimensão do sistema, vamos para a matriz, né? A matriz elétrica brasileira ela é composta em 63,1% de hídricas, sejam elas grandes hidrelétricas, ou sejam elas pequenas centrais hidrelétricas ou centrais de geração hidrelétricas, que são um pouquinho menores. Tá? E ainda falando em renováveis, então 63,1% de hídricas, 11% aqui de eólicas, compondo essa gama aí de renováveis, em torno aí de quase 3% de fotovoltaicas, 8,3% de geração em biomassa. Olhando também para não emissoras de gases, né, como a nuclear, a gente tem aí um pouquinho menos, 1,2%. E é claro, a gente não consegue se ver 100% livre nesse momento de fontes térmicas a combustível fóssil, então nós temos aqui também térmicas a carvão, térmicas a gás e térmicas a óleo, compondo a matriz energética brasileira. Tá? Mas, se a gente for olhar especificamente para renováveis, estamos muito bem, né? Mais de 80% da matriz energética brasileira vem de fontes renováveis, né? Principalmente por causa desse número grande aí de fontes hídricas que a gente tem no país. É um país muito grande, com muitos rios, né? Então a gente consegue aproveitar bem esse recurso. Mas nem tudo é perfeito, né? E aqui entra a importância de não só a gente ter uma matriz muito renovável, mas da gente lutar por uma matriz diversificada, né? Como vocês viram ali, se a gente olhar só para energia renovável, né, estamos muito bem. Mais de 80% da energia do país ela é renovável. Mas se a gente for olhar no detalhe, 63% da energia do país depende de um único recurso, que é a água, né? E isso poderia ser perfeito, né, se a gente for pensar na água, é um recurso teoricamente cíclico, inesgotável, que o Brasil tem muito, até o momento em que dá errado. Né? Nós estamos enfrentando em 2021 uma das maiores crises hídricas que o país já viu nos últimos anos. Nós tivemos uma muito parecida com essa em 2001. Inclusive, em 2001, a crise chegou a acarretar em apagões. Nós ficamos sem energia elétrica no país por alguns momentos, em alguns estados. Tá? Mas, na época, em 2001, faz bastante tempo, né, quase 20 anos, se culpou muito a má gestão do sistema elétrico, né? Nós não tínhamos uma diversidade muito grande de fontes naquela época, tanto que depois de 2001 foi um boom aí de construção de usinas termoelétricas no país, porque ficamos com medo do que aconteceu em 2001. Então, termoelétrica é uma geração de base aí, né, que consegue atender o sistema, e construímos algumas nesse período para que a gente não sofresse tanto. E nesses últimos 20 anos, tivemos aí a entrada, então, de mais eólicas, fotovoltaicas, para que a gente, em 2021, apesar de estarmos sofrendo com uma crise
sem precedentes aí, os nossos reservatórios, inclusive, estão mais baixos do que estiveram em 2001. Nós ainda não estamos aí num período de racionamento de água e nem de racionamento de energia, né, de apagões aí em alguns estados. Mas já fica um ponto de alerta para essa questão, né, da necessidade de diversificação da fonte, por mais renovável que ela seja, a gente precisa diversificar entre recursos renováveis diferentes, porque sendo um pouquinho mais extremista, né, pode ser que em algum momento a gente entre ali na pirâmide de Maslow, né? Maslow, não sei se todo mundo sabe, mas é um psiquiatra americano que ele trouxe para o mundo uma pirâmide que traz as necessidades do ser humano, né? Sendo que a base da pirâmide são as necessidades básicas, né? E entre necessidades básicas nós temos a alimentação, principalmente, e também consumo de água, né, para beber. E a partir do momento que a gente tem que competir com uma necessidade básica na geração de energia para um único recurso, acaba sendo uma competição um pouco desleal, né? A gente entra em racionamento de água para que a população possa se alimentar, para que a população possa ter água para beber, e se torna uma competição um pouquinho desleal. Mas ok, isso é um pouco extremista, então eu vou me ater aqui ao que realmente já está acontecendo, e entra muito em linha com o que o Diogo falou aí da situação de Portugal também, tá? Eu trouxe essa matéria aqui e diz que em agosto desse ano o Brasil teve recorde de geração de energia térmica, solar e eólica. Solar e eólica perfeito, né? É o que a gente espera, que a gente consiga diversificar a nossa matriz com outras fontes renováveis, mas a térmica ela tem dois grandes problemas. O primeiro é o problema ambiental, a gente está falando aí de majoritariamente combustíveis fósseis, né? Gás natural e carvão, por exemplo. Mas tem um segundo grande problema, que é uma energia muito cara, assim como o Diogo trouxe para a gente na apresentação dele também, né? E isso tem encarecido bastante a energia no país, nesses últimos meses aí, de seca. Que é uma seca que, vale lembrar, que a gente não estava esperando. É um período que normalmente ocorre seca no país, mas foi acima do que a gente esperava aí para o período desse ano, tá? E daí vale um adendo aqui de como a natureza cobra da gente muito mais rápido do que a gente consegue se defender, né? Então, não esperávamos essa seca e ela chegou nessas proporções, elevando bastante o preço para que a gente conseguisse manter o sistema funcionando com base em usinas térmicas. Então, eu trouxe aqui embaixo a evolução do PLD. PLD aqui no Brasil é preço de liquidação das diferenças. Vocês podem entender como o balizador do preço da energia no país. Tá? E há alguns meses, se vocês olharem aqui no gráfico, estamos no teto de preço de energia por megawatt-hora no país, né? No caso aqui, R$ 584 por megawatt-hora há alguns meses. Então, a energia mais cara que poderíamos ter. E isso tudo só indica para a gente que alguns pontos muito importantes, né? O primeiro deles, que eu já citei aqui algumas vezes, que é a necessidade da gente ter uma matriz diversificada, independente dela ser muito renovável ou não. Então, o Brasil é um país aí que, se a gente for olhar no macro, mais de 80% da nossa matriz de energia elétrica é renovável, mas ainda assim a gente sofre porque somos muito reféns de um único recurso atualmente, então a necessidade dessa diversificação é muito alta, e principalmente a partir do momento que a gente insere outras fontes renováveis no sistema, e aí, por exemplo, a gente falando em fotovoltaica e eólica, que são fontes intermitentes. Acho que até rolou uma pergunta ali no chat, provavelmente a gente vai poder responder depois, mas quando a gente insere fontes intermitentes no sistema, aumenta a necessidade de se ter uma boa gestão do sistema, porque a gente tem novas fontes sendo inseridas, fontes intermitentes, e a gente precisa controlar muito bem para que em nenhum período do dia aí o sistema esteja defasado, né? E principalmente quando a gente fala de Brasil, que é um país de dimensões continentais e que é muita energia sendo trafegada e principalmente muito consumo, é imprescindível que a gente gerencie bem o nosso sistema. E aí, falando de gerenciamento, eu não digo só em relação aos órgãos reguladores do sistema, só as geradoras de energia, mas também aos consumidores, né?
Durante muito tempo, energia elétrica, e hoje, até hoje ainda é assim para muitos consumidores residenciais, principalmente, energia elétrica no Brasil foi um insumo invisível, né? Então, a gente simplesmente recebe aqui no Brasil a nossa conta de energia, daí no final do mês para pagar, paga e não busca entender, né, o que aconteceu ali, como é que está o nosso consumo, qual que é a nossa carga, e a partir do momento que a coisa começa a ficar mais cara, começa a realmente pesar no bolso das pessoas, da população, essa necessidade de gestão da energia, ela aumenta, né? Mas é muito importante saber que a gente não consegue gerenciar o que a gente não mede. Então, a gente não consegue gerenciar o que é invisível, né? Então, é muito importante que esse dado ele esteja disponível, que o dado esteja na mão da população, na mão dos órgãos responsáveis por fazer o sistema funcionar, porque sem dados a gente não consegue fazer uma boa gestão. E eu trouxe aqui a importância, então, da medição, né, da disponibilização dos dados de medição em duas esferas diferentes, no consumo e na geração, que é o nosso foco aqui hoje, né? Então, falando em medição no consumo, entra muito em fase com o preço da energia, né? Estamos usando muita termoelétrica para poder fazer o sistema funcionar, a energia está mais cara e essa conta chega para alguém. E esse alguém é o consumidor final, né? O consumidor de energia ali no final do dia, que é quem vai pagar por essa conta. Então, eu trouxe duas reportagens aqui, uma tratando basicamente aí sobre consumidores residenciais, né? Boa parte das pessoas ainda está trabalhando em casa, ainda está trabalhando home office, arcando com uma energia mais cara, né? Porque está consumindo mais, e ainda se deparam com uma energia que está mais cara porque estamos numa crise hídrica, né? Então, aqui diz que as despesas voltadas a consumo de energia elétrica no país podem comprometer até 35% de um orçamento familiar do consumidor residencial. Isso é muita coisa, mas que 1/3 de um orçamento familiar comprometido por energia só indica que esse consumidor não pode mais tratar energia elétrica como se fosse apenas mais uma conta para pagar no final do mês, né? E falando não só em consumidores residenciais, quando a gente fala em grandes consumidores, indústrias, grandes empresas, eles também sentem muito toda a variação no preço da energia, porque eles consomem muito, né? Então, recentemente, o nosso governo até lançou um programa de redução voluntária do consumo de energia elétrica, onde prevê compensações financeiras para grandes consumidores que conseguirem aí diminuir o seu consumo de energia elétrica, principalmente nesse período de seca em que a gente está sofrendo aí com a falta de água para geração hidrelétrica. Já na geração, como falamos em diversificação de fontes, né, esse gráfico aqui é um gráfico feito pela Empresa de Pesquisa Energética, que é o órgão do Brasil responsável por fazer estudos em cima do setor de energia, né, não só elétrico, mas eles trazem um plano aí de previsão até 2030. E a gente pode ver nesse gráfico que já está entendido que a gente precisa diminuir um pouco o quanto a gente depende de hidrelétricas, né, até 2030, e ampliar aí outras fontes, principalmente quando a gente fala em eólica, biomassa e solar. E aí, como eu falei, a questão de segurança de fontes intermitentes é muito importante que a gente tenha uma boa gestão por parte dos órgãos em relação a essas informações e que eles tenham dados para que esses estudos possam ser feitos. E não só falando em órgãos reguladores, as geradoras também vão ter cada vez mais contratos para atender, cada vez mais usinas para gerir, então cada vez mais dados sendo necessários, mais indicadores aí sendo necessários para que eles façam uma boa gestão dos seus ativos. E aí, entrando um pouquinho na esfera da Way2, né, onde que a Way2 entra nesse circuito de dados, de medição, a gente costuma dizer por aqui que a Way2 é quem traz visibilidade ao invisível quando se trata de energia elétrica. Então, nós somos especialistas em medição de energia elétrica, disponibilização desses dados tanto para o agente, né, seja ele grande consumidor, seja ele geradora, seja ele distribuidora, quanto para atendimento regulatório,
para que os órgãos reguladores do país tenham acesso a essa informação e possam também cuidar do sistema. Então, eu trouxe rapidinho aqui só 2 produtos, temos outros, mas primeiro voltado a consumidores, temos a Power Hub, que faz a coleta dos dados de medição e disponibilização desses dados, dados de consumo de grandes consumidores, para que eles possam conhecer a sua curva de carga, para que eles possam conhecer a sua demanda em tempo real e consigam tomar decisões mais assertivas para diminuir o seu consumo e, consequentemente, diminuir a conta de energia aí no final do mês, e também fazer gestão das suas faturas, para que eles agora consigam auditar que o que eles estão sendo cobrados é exatamente o que eles estão consumindo do sistema. E para geradoras, né, nós temos o nosso serviço de gestão de operação de medição, e aqui em algumas vertentes, a primeira delas, medição de energia, que é o que para a geradora vai contar ali para ela ser faturada no final desse período, né, que é o que vai dizer o quanto essa geradora entregou para o sistema, se ela realmente atendeu seus contratos e vai receber dinheiro por eles. Mas não só falando em dados de energia, a Oi2 também trabalha com medição e disponibilização de dados de recursos, porque é muito importante que a gente entenda o nosso recurso, principalmente num país do tamanho do nosso, não só para as geradoras, mas também para os órgãos que estão pensando aí no futuro do país, saber, por exemplo, o melhor lugar para a gente construir uma eólica, então a gente precisa entender o recurso vento, né? Então temos medições anemométricas ou medições solarimétricas, se a gente estiver pensando numa fotovoltaica, até medições hidrometeorológicas, se estiver pensando na construção de uma hídrica, e também para que essa geradora, conhecendo o seu recurso, ela também possa conseguir prever, né? Criar aí códigos de previsão de sua geração, para que ela consiga pensar no futuro e tomar decisões mais assertivas em relação a isso. Então, todos esses dados, eles servem para ajudar o sistema a funcionar de maneira correta e, levando esse momento em conta da nossa crise, em que a gente entendeu que precisa da inserção de mais fontes renováveis no sistema e diversificadas, esse processo vai ser muito importante. E é isso, pessoal. Top, Júlia, muito obrigado por trazer mais essa visão da Oi2 para o mercado brasileiro e também para o mercado global, trazer a importância de poder medir a energia e de formas inovadoras, entrar com automação, entrar com gestão, que acho que é a principal palavra que nós temos que usar agora para não precisarmos depender de uma única fonte renovável ou depender de outras. Então, a questão da gestão agora, eu acho que vai ser crucial para podermos evitar essas crises hídricas, podemos evitar o aumento de preços que nem o Diogo mostrou na apresentação dele. E eu agradeço muito pela tua apresentação. E agora vamos abrir, finalmente, para perguntas que nós já estamos a ver que estava rolando uma discussão aqui no chat. Se o Luiz Sérgio quiser se manifestar aí por voz, pode se manifestar, tá bom? E nós continuamos cá o debate, que já estavam algumas questões acontecendo aqui, então agora é o momento e peço para que todos, se assim quiserem, podem se manifestar aqui no nosso evento para debater o tema e colocarem as vossas visões do assunto. Felipe, posso falar? Sim, claro, por favor. Existe um problema que nós estamos enfrentando com energia, que é preciso levantar, que é preciso focar. Um é do ponto de vista conjuntural e o outro é de ponto de vista estrutural. Como é que funciona isso, na minha visão? A conjuntural é a pandemia. O que houve e o que está transformando a energia cara no mundo é que, acabando a pandemia, as atividades, não acabando, mas reduzindo a pandemia, as atividades econômicas estão voltando, porém, a oferta de energia, historicamente, não cresce como a demanda. Demora para se voltar com energia. Então, isso é um dos motivos que nós estamos tendo energia cara. O segundo motivo é estrutural. O que está acontecendo? Nós avançamos numa velocidade da transição energética de uma maneira muito rápida, sem ter reservas renováveis para isso. Então, esse é o real motivo que hoje estamos tendo
de energia cara no mundo todo. Veja a China. Xiaoping falou, ó, não tem mais carvão, não abre mais mina de carvão. Fecharam todos, uma matriz que tem 75% de carvão, deu no que deu. E o mundo tem 3 motores fundamentais: Estados Unidos, Europa e China. Esses são os 3 motores do nosso Big Boing, que fazem a economia geral se crescer. A China tem um papel importantíssimo nisso e está degringolando porque fez essa velocidade maior do que tinha de reserva eólica. Mais ainda, as eólicas são intermitentes, não trabalham 24/7 e exigem um sistema de armazenamento, que seja bombeamento, qual seja, tem vários, pode escolher o melhor, né? E aquele que mais encontra. E o que está acontecendo? Nós não podemos ter uma matriz que seja dependente, que seja, a palavra me fugiu, que seja dependente do clima. As principais eólicas, as principais renováveis são dependentes do clima. Veja a situação que está acontecendo no Brasil. Nós tivemos a maior seca em 91 anos. O regime de chuvas vai mudar no mundo. E nós ainda cometemos o erro de fazer usinas como a Belo Monte de fio de água, que depende do nível do rio. O rio não tem água, não tem energia. Belo Monte, para vocês terem uma ideia, foi projetada para 14 mil megawatts e está fazendo 4. Então, isso foi um erro estratégico do nosso governo para evitar impactos ambientais, né? Então, dotaram essas medidas. E os impactos ambientais das hidrelétricas de grande reservatório podem ser totalmente contornados. Vejam o projeto da Eletrobras para os rios de Tapajós. Nós temos, eles são infinitamente menos impacto que tem de uma hidrelétrica. Essa semana estava na discussão internacional de que o mundo está falando hidrelétricas não são limpas. São, desde que você tenha tecnologia adequada para isso. E o Brasil tem essa tecnologia. O Brasil tem essa tecnologia. Vejam lá no site da Eletrobras a tecnologia para isso. Então, nós precisamos adotar. Qual que é a solução, então? O problema é esse. Qual é a solução? Uma matriz mixada. A Alemanha cometeu um grande erro, por exemplo, de eliminar as solares, as nucleares, por quê? Teve o problema de Fukushima. E esqueceu que nós temos novas gerações de reatores. Os reatores nucleares, assais, fundidos, que são à base de tório, sem ter que usar urânio enriquecido. Não precisam de água. Geram resíduos muito pequenos, muito baixos, de ordem menores do que a usina urânio. Mais ainda, esses resíduos têm 300 anos para poderem se neutralizarem contra os 10 mil anos que têm as usinas nucleares tradicionais. Então, essa é uma opção que está aí. A Índia está pensando, desenvolveu esse processo há muito tempo. Tá? O Brasil é uma das 4ª reservas de tório do mundo, a da areia monazítica, é uma solução para nós. Tá? Então, se fala da estocagem por hidrogênio, mas há perdas com hidrogênio. Nós não podemos contar com hidrogênio, por quê? Hoje, meus amigos, não existe hidrogênio verde no mundo. Hoje, 99% do hidrogênio é preto. E nós precisamos de todo hidrogênio que viermos a produzir para substituir esse hidrogênio preto, que gera quase 1 bilhão de CO2 por ano. 1 bilhão de gigatons. Desculpa. 900 milhões de toneladas de CO2 por ano. É uma dor de cabeça para nós hoje, o próprio hidrogênio que nós fazemos. Todos que nós viemos produzir deve ser para substituir esse, e não para ser queimado como combustível. Então, esse é o meu ponto importante. Esse é o ponto que eu levo para a mesa para vocês. E as baterias, como fonte de armazenamento, exigem volumes enormes. Vou dar um exemplo para vocês. Para que a gente possa armazenar
2.000 megawatts em baterias, nós precisaríamos de 10 gigawatts de energia solar. Sabe quanto nós precisamos de bateria para guardar isso? 80 gigawatts-hora de capacidade. Sabe qual que é o volume desses 80 gigawatts de bateria? É o mesmo volume da pirâmide de Gizé, no Egito. Então, a gente tem que ver os números. Fala-se, vamos bombear água. Nem todo. Bombear água é uma solução geográfica de cada país. Muitos não têm essa opção. A Alemanha, por exemplo, não tem. A Alemanha é plana. Portugal tem, Brasil tem condições, mas não se esqueçam, o nível dos rios estão caindo. O mundo está secando. Porque a mudança, a conta já chegou. A conta da mudança climática já está chegando. E nós estamos pagando por ela. A energia daqui para frente será cara. Por esses dois erros. Agora, o conjuntural precisa se acomodar e o estrutural nós temos que rever. Temos que reduzir a velocidade de avanço das renováveis. Porque não temos reservas para fazer isso. Avançamos violentamente sem ter estoque para poder cobrir as fósseis. Eu já tinha falado isso há 2 anos atrás, num seminário no Brasil, de que substituir o gás e o óleo por renováveis não haveria capacidade física nem financeira para se fazer isso. Deveria ser com muito cuidado. E foi o que aconteceu. Então, essa é a minha contribuição a vocês. Nós temos que pensar nisso. O problema é esse e temos que resolver isso. Não podemos deixar a nossa matriz energética refém do clima, porque ele está mudando. Ok? Ok, Luiz, muito obrigado pela tua participação. É muito importante poder contar com as diferentes visões dos nossos participantes. E agora vamos abrir para as perguntas que os outros participantes podem eventualmente ter. E eu gostaria de colocar uma pergunta rápida aqui para o Diogo e para a Júlia sobre a vossa opinião a respeito da participação de hidrogênio verde na matriz energética. Acreditam que o hidrogênio verde pode ser um grande contribuinte e talvez até um grande reforço no caso de intermitência de energia solar e energia eólica, como o Diogo falou que nós estamos até um pouco de intermitência aqui na Península Ibérica e no Brasil também pode correr o risco de haver um pouco de intermitência de energia eólica e solar? Qual que é a opinião de vocês? Perfeito. Quer iniciar aí, Diogo? Posso seguir daqui. Se quiser começar, Júlia? Não, perfeito, perfeito. Eu acho que tem 2 questões que a gente precisa levar bastante em conta nesse momento, né? Falando, por exemplo, do cenário de Brasil, a gente não tem muito tempo, né, para fazer as coisas entrarem no eixo novamente. E nisso eu até concordo com o posicionamento do Luiz ali, né, de que a coisa já deu errado, né? A gente já tem uma matriz muito dependente de hídricas, nós investimos em construção de hidrelétricas nos últimos anos, que poderiam ter sido utilizadas para realmente pesquisas em outras áreas, em outras fontes de energia, inclusive essas que até mesmo o Luiz trouxe ali para a gente. Então, a gente entra nesse momento de que a gente precisa resolver um problema muito mais rápido, e daí, para isso, no Brasil, pelo menos de acordo com os leilões que a gente está vendo acontecer aí, se tem pensado muito na inserção, por exemplo, de biomassa, porque o Brasil é um grande produtor agrícola, então a gente tem bastante biomassa para utilizar para geração de energia de forma térmica, né? E a inserção de novas fontes renováveis. Mas a gente não pode descartar outras possibilidades, né? Então, acho que a partir do momento que a gente tem que pensar das 2 formas, né? Resolver um problema que está acontecendo agora e que talvez o hidrogênio, pelo menos no Brasil, não consiga atender nesse momento, e investir no desenvolvimento dessas outras fontes também, né? Nos estudos relacionados a isso. Uma coisa não exclui a outra. Bom, eu acho que aqui temos que... Eu concordo com a visão do Luís.
acha que temos de fazer aqui uma diferenciação daquilo que é, digamos, a geografia no globo. Ou seja, no caso da Europa, temos que ver que a Europa é refém dos seus parceiros externos naquilo que é o abastecimento, quer seja do urânio, ou seja, praticamente tudo o que é minério e praticamente tudo aquilo que é combustível fóssil. Portanto, sendo a Europa um país, uma zona geográfica refém desses parceiros externos, temos que analisar outras componentes, que é a situação que se está a viver exatamente neste momento, em termos de preço nos mercados europeus, deve-se a conflitos diplomáticos com a Rússia. Ou seja, não é propriamente por termos decidido, de um dia para o outro, desligar uma série de produções a carvão, porque isso não aconteceu. Acho que o que aconteceu foram algumas substituições, quer na Alemanha, quer em Portugal também, de centrais a carvão, mas com a reconversão dos seus alternadores para turbinas a gás natural, estamos dependentes de um preço de gás natural que é absurdamente caro, devido a conflitos diplomáticos. Portanto, nós aqui estamos sempre dependentes do exterior para qualquer uma das tecnologias alternativas àquilo que não seja as alternativas dependentes do clima. E tendo em conta o pensamento dos políticos europeus, preferem estar dependentes do clima do que propriamente dependentes dos decisores políticos de países fora da Europa. E há que ter em conta este fator que é muito importante na decisão das estratégias que se tomam aqui. Não podemos olhar para a transição energética de uma forma, ok, vamos deixar de estar dependentes do Médio Oriente e vamos passar a estar dependentes da Rússia ou do Cazaquistão, seja pelo gás, seja pela produção de urânio, seja do Brasil, se calhar, pela produção do tório. A Europa tem que ser autónoma e independente em termos energéticos. E não vai conseguir de maneira nenhuma, a não ser tornar-se dependente do clima. Isso aí é um ponto assente e acho que a estratégia, do ponto de vista político-económico que a Europa está a seguir, é correta nesse sentido. Muito obrigado, gente. Nós temos uma pergunta aqui do Joel, que ele diz assim: a entrada de smart grids e também cada vez mais baterias nas casas pode ser no futuro uma forma de mitigar a questão da intermitência das renováveis, uma vez que podemos carregar as baterias em horários de surplus de geração e também otimizar o gasto energético das casas? Como que vocês enxergam essa questão do armazenamento de energia? Que inclusive era uma coisa que eu ia perguntar, já que é possível armazenar em grandes baterias e coisas assim, mas ainda é digamos assim, um pouco escasso por causa do alto custo, por causa da quantidade de energia que precisa ser armazenada e gerada para poder fazer estocagem de energia. Como é que vocês veem o futuro da armazenagem de energia por baterias, ou talvez até do pump storage que o Diego tinha mencionado na apresentação? Qual que é a visão de vocês a respeito? Perfeito. A geração distribuída em si, né, o fato do consumidor ter em suas mãos aí a possibilidade de gerar a sua própria energia, não falando ainda da parte de guardar essa energia, né, de baterias, já é um passo bem importante. Então, a gente tem visto no Brasil isso acontecer com maior frequência, a gente está vendo um boom aí de geração distribuída, um boom de casas aí com painéis fotovoltaicos. Isso ajuda bastante no quesito crise que estamos passando, né, e no consumo dessa energia, mas justamente por se tratar de uma fonte intermitente, vamos falar aí de fotovoltaica, que a gente não tem sol durante a noite, e a gente precisa realmente, de alguma forma, de estocar essa energia. Eu acho que é exatamente o que tu falou, Luiz. O ponto-chave aqui é preço, tá? Não adianta a gente... Porque, no fim das contas, por mais que a gente queira salvar o meio ambiente, a gente não vai fazer isso se for uma energia muito cara, né? Se for de uma forma muito cara, porque o preço conta muito no fim do dia. Então, pelo menos no Brasil, existem diversos estudos, diversas empresas que têm uma vertente de estudos voltadas aí para baterias, para poder fazer esse armazenamento de energia, mas nada ainda que esteja na esfera comercial. Mas eu acho que a partir do momento que a gente conseguir encaixar essas baterias numa esfera comercial, que seja possível realmente vender para o consumidor de uma forma que a energia dele não se torne mais cara do que ele consumir da rede, aí sim a gente entra num panorama de que pode sim funcionar. Posso falar? Sim, força. Posso falar? Sim, claro. Claro.
Só queria falar com vocês, eu não sei se a Júlia está sabendo, mas ontem o Senado brasileiro validou a nossa lei de uso de energia distribuída, né? Nós estávamos com um problema grave, que isso não ficou em discussão por muito tempo. O Congresso, então, finalmente aprovou. Isso foi uma vitória enorme da batalha da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar, e hoje, então, nós temos política para isso. Não era a que a gente queria, mas é uma política relativamente. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, os subsídios vão ser removidos, não é imposto, os subsídios vão ser removidos gradativamente. O que nós estamos batalhando agora é porque subsidiam o carvão brasileiro. O carvão brasileiro é subsidiado hoje com 2 bilhões de reais por ano, e a energia solar não é nada. Então, poderemos, então, ter um avanço da energia solar. Um ponto que eu gostaria de colocar com a Júlia é o seguinte: não podemos considerar a emissão de CO2 das energias renováveis somente na operação. Tem que considerar o LCA, do berço até o túmulo. Esse é o valor correto. E ela deve gastar parte da sua vida útil de 25 anos para neutralizar esse CO2. Vejam bem, a maioria dos painéis solares no mundo são fornecidos por quem? China. 75% da matriz energética suja. Eles chegam ao teu país, não são transportados por anjos do céu, chegam de navio. E navio usa o quê? Diesel. Dentro do seu país, ele chega no porto. E para chegar até a colocação, usa caminhão. Caminhão usa o quê? Diesel. Tudo isso vai embutindo CO2 nesse painel. Vocês esquecem do CO2 embebido. O correto é o número LCA. Do berço até o túmulo. Vamos ver, quando esse painel acabar da vida útil, o que nós vamos fazer com os vidros? 70% dele é vidro. Os outros metais são recicláveis. Mas o vidro, fazer vidro de matéria-prima virgem ou fazer vidro de matéria reciclado, não tem ganho nenhum. Os ganhos são mínimos. Então, a indústria vidreira não tem interesse em reciclar vidro. Esse vidro vai para landfill. Tá? Então, isso tem que ser contado, gente. Vejam, por exemplo, as pás eólicas. O material de pás eólicas hoje não é reciclável. Quando ela encerrar sua vida de 25 anos, o que nós vamos fazer com elas? Em alto mar. Aqueles negócios enormes. Como é que nós vamos transportar aquilo? Sabe o que vai acontecer? Vão jogar dentro do mar. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. O impacto que elas têm também do ponto de vista ambiental. Por isso que é importante o LCA. Do berço até o túmulo. E nós adotarmos medidas. Olha o que aconteceu com as eólicas, com o pau de balsa no Equador. Os chineses desmataram metade do Equador levando pau de balsa. Então, essa é a realidade. Isso é que eu falo. O avanço nosso nas renováveis está causando impactos no meio ambiente. Então, vai causar. Agora, eu possivelmente não estarei aqui para ver, né? Porque são 25 anos de vida. Então, como diz os árabes, quem planta tâmara não come tâmara. Então, isso tem que ser pensado. Vocês estão nessa linha de frente. Nós estamos entregando uma coisa assim para as nossas novas gerações. Então, isso tem que ser pensado. Como vamos resolver isso? Tá? Quanto custa reciclar um painel solar? Não haverá interesse nele. O que eles vão fazer com o vidro, que compõe 70% dele? O silício, que é feito na China para fazer, é um enorme consumidor de carvão. Então, ele não é limpo. Pelo LCA, ninguém faz essa conta. Qual é o LCA dos painéis de vidro no Brasil? Qual é o LCA dos vidros na Europa? Eu entendo que o Diogo está falando, a Europa é um caso especial, porque é dependente de tudo. A China de um lado, a Rússia de um lado, o Cazaquistão do outro. Então, é uma solução que vocês têm, não tem outra.
Ou vocês vão com solar ou vão com nuclear. Vocês não têm outra solução. A nuclear também... Mesmo nuclear estamos dependentes das reservas de urânio, que não temos. Sim, reservas de urânio não, de tório. As reservas de tório não estão na mão de geopolíticos. As reservas de tório estão na mão da Índia e do Brasil. Tá? Então, e vocês são amigável a nós. Nós nunca cometeríamos com Portugal ou com a Europa, porque sabemos que vocês, Diogo, são os motores do mundo, precisamos de vocês para decolar e para voar, portanto, vocês necessitam de uma matriz energética estável, porque se vocês não tiverem, todos nós vamos afundar, o avião vai cair. Um motor já está variando, Diogo. Um motor já está variando. A China... Ô, Luiz, eu peço desculpas de interromper, mas a gente já precisa encerrar, que já está estourando o nosso horário. Só queria deixar rapidinho. Desculpe aí a minha participação, né? Eu ter enfatizado isso, mas eu tenho estudado isso muito a fundo. E energia é fundamental daqui para frente, meus amigos. Então, nós vamos ter que... Obrigado, desculpe aí eu ter a minha fala, tá bom? Não, de boa. Não se preocupe. Agradecemos muito a tua intervenção, a tua opinião sobre o assunto, mas é que realmente estamos com pouco tempo, então tá bom. Eu queria pedir para o Diogo falar rapidinho, se ele quiser assim se manifestar sobre a questão do armazenamento de energia, o que ele pensa, uma resposta rápida. É rápido. Relativamente à questão das smart grids e do armazenamento de energia, isso vai fazer parte da solução, não vai resolver o problema, ou seja, nós temos que olhar para o panorama como um problema grande que não vai ter uma solução, vai ter várias soluções. As smart grids resolvem vários problemas ao nível da eficiência da gestão da rede, das perdas energéticas no transporte, resolvem vários problemas na questão da gestão das cargas, para acompanhar aquilo que é a intermitência das renováveis e, obviamente, no caso de um cenário de armazenamento distribuído, resolve também uma parte do problema daquilo que é o armazenamento. Sendo que, na minha ótica, as smart grids nunca vão ser uma solução, vão ser uma parte da resolução do problema, assim como a tecnologia das telecomunicações não veio substituir o contacto pessoal, veio resolver uma parte do problema. As smart grids é um bocadinho a mesma coisa, é uma parte da tecnologia daquilo que é a gestão energética que vai resolver uma parte do problema que temos. Mas a grande maioria desse problema vai ter que ser resolvido na fonte, onde é gerada a energia que as smart grids depois vão utilizar. Perfeito, Diogo. Muito obrigado pela tua colocação. Infelizmente não temos mais tempo, então vamos ter de encerrar para já, mas agradeço muito a participação da Júlia, a participação do Diogo, trazendo diferentes visões sobre o mesmo assunto, diferentes posicionamentos de como podemos pensar em resolver, e também a colocação dos nossos participantes, em especial do Luiz Sérgio e do Joel. Muito obrigado pelas vossas questões. E antes de encerrarmos, eu gostaria de solicitar para fazermos uma foto aqui, um print do nosso evento, e gostaria de convidar os demais participantes para abrirem vossas câmeras, se assim quiserem, para fazermos a foto oficial. Francisco e Jonatas, vocês se importariam de fazer? Vai, Chicão, é tua, mano. Beleza, vamos lá então, gente. Mais alguém quer ligar? Vamos lá, hein? No 3, hein? 1, 2, 3. Foi? Foi. Show? Tá mutado, Luiz. Tá no mudo, Luiz. Desculpa. Muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado pelo vosso tempo disponibilizado para conversar de um assunto tão abrangente, tão importante, que precisamos urgentemente tomar mais medidas para que não precisamos depender de fontes não renováveis e fontes tão geradoras de carbono. E agora eu vou falar rapidamente sobre os nossos prêmios que os nossos apoiadores vão oferecer, e vou explicar rapidamente como que nossos participantes podem se tornarem elegíveis para tal. Será o seguinte: cada atividade do qual os nossos participantes estiveram contará 1 ponto numa nota final de classificação, e a isso
Somar CA, um quiz que vamos enviar depois por e-mail para os nossos participantes, também com um ponto para cada resposta correta do nosso quiz, num total de 10 perguntas. Então, a nota final de classificação será 2 vezes a quantidade de atividades em que o participante esteve presente, mais 1 vez a quantidade de respostas corretas do nosso quiz, e essa somatória será dividida por 3, e assim teremos a nota final de classificação. E os participantes com as 3 maiores notas finais de classificação levarão os prêmios que nossos apoiadores estão a oferecer. E o primeiro lugar será uma viagem para Salamanca, oferecida pela maior agência turística de Coimbra, a Quebra Tour. O segundo lugar será um voucher de 30 euros de consumação no restaurante Dux Taberna Urbana, em Coimbra. E o terceiro lugar irá receber uma sessão de massagem terapêutica ou uma sessão de fisioterapia oferecida pela Tamires Mourão Fisioterapia, conforme a escolha do ganhador. E, posteriormente, entraremos em contato com os ganhadores após a divulgação dos resultados finais para instruí-los de como os mesmos podem usufruir dos prêmios. E assim encerramos mais uma PES Week. Eu sou Luiz Felipe Almeida, vosso anfitrião. Agradeço mais uma vez pela participação de todos ao longo desses 3 dias de muito conhecimento, muito debate e muito valor agregado em todos os sentidos. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Desejo a todos uma ótima continuação e fiquem bem e fiquem seguros. Obrigado.